Olá, eu sou Alcione Novelli e esse é o Capital Humano em Foco. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa bastante especial, uma amiga querida, a Vera Cunha. Tudo bem, Vera? Tudo bem. Obrigada por aceitar o convite de participar do programa Capital Humano em Foco. É um prazer realmente muito grande para mim conseguir bater esse papo com você e a gente poder falar um pouquinho do que a Vera trabalha, qual é o escopo de trabalho dela. Também vou abordar um pouquinho da carreira dela e algumas dicas. A Vera ela é psicóloga, psicodramatista, correto? Trabalha com psicodrama. A gente também vai falar um pouquinho disso ao longo do programa de hoje. Então eu vou começar apresentando um pouquinho a Vera, ela mesma vai falar um pouquinho da trajetória dela, para que a gente possa continuar a conversa. Então, Vera, por favor. Ok. Bom, eu me formei em psicologia e depois de alguns anos eu decidi que eu precisava me atualizar e escolhi o psicodrama, do qual eu fiz de 86 a 89, e a partir daí eu senti que eu podia começar então a fazer atendimentos clínicos. Então, até então eu só trabalhava em empresa e a partir daí eu passei a trabalhar em empresa e paralelamente fazendo atendimentos clínicos. Legal você falar isso, porque tem muita gente que fala que tem que ser uma coisa ou outra, né? Ou é atendimento clínico, ou é organizacional. E acho que até para estudantes que possam estar ouvindo, vendo a gente, até público interessado, que é estudioso de psicologia, é legal mesmo você poder compartilhar essa conciliação que você conseguiu fazer, né? Como que foi ao longo do caminho? Então, a partir do momento que eu fiz o psicodrama, e aí eu senti que eu tinha condição, de levar então as duas atividades paralelamente, né? Então faz 20 anos que eu estou levando paralelamente as duas situações. Muito bom. E a Vera é uma profissional daqui de Atibaia, né? Mora aqui há muitos anos, né, Vera? E como vocês todos sabem, aqui pela Atibaia TV a gente procura prestigiar bastante os profissionais daqui da região, e no meu programa, no Capital Humano em Foco, principalmente falando sobre o que está relacionado à área de RH, desenvolvimento humano, o capital humano mesmo, e nada mais adequado do que uma profissional também da área de psicologia. Então, também queria que você falasse um pouquinho, você falou da sua trajetória, da importância da atualização profissional, né? Independentemente da área que a pessoa atua, seja na que você trabalha, na área de comunicação e outras áreas, como que é para a psicologia, ou até pelas experiências que você tem, a questão de atualização profissional? No meu caso, foi, acho que fundamental, eu me atualizar, porque durante alguns anos depois de formada, eu só trabalhava. Aí, já morando aqui em Atibaia, eu decidi que eu precisava fazer uma especialização na área de RH. Aí eu fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, isso foi em 1984, e a partir daí eu senti que eu adquiri mais ferramentas para trabalhar com mais tranquilidade, na área de RH. E aí depois veio o psicodrama, que agregou, e eu acho fundamental a atualização, ainda mais hoje em dia, com o mundo numa transformação acelerada, é fundamental que o profissional se atualize, Ainda com a questão tecnológica também, né, Vera? A gente teve uma mudança muito grande nos últimos anos com a chegada da internet, facilitou muita coisa, mas ao mesmo tempo as informações elas estão soltas e cabe a cada um conseguir organizar isso e fazer um estudo, uma análise, Então acho que faz muito sentido mesmo isso que a gente está falando. Até pensando nessa questão de atualização e partindo um pouquinho para o lado dos recém-formados, profissionais, seja da área de psicologia ou organizacional ou não, o que você considera
que é fundamental hoje em dia? Olha, os recém-formados, eu acho assim, acho que são duas vertentes, né? A necessidade de continuar estudando, né? Falar para um recém-formado que ele precisa continuar estudando, muitas vezes é meio chocante. Cansativo, né? Né? Mas há necessidade de continuar estudando. E há necessidade dele, como ser humano, se colocar numa situação de humildade. Eu falo isso, não quero que humildade seja entendido a pessoa que chega a se humilhar, né? Não é dessa maneira. Mas é aquela situação assim, eu sou recém-formado, estou entrando numa empresa onde tem feras, né? Pessoal que, vamos dizer assim, eu como recém-formado, eu acho que quem está lá dentro sabe tudo. É mais experiente. É mais experiente, né? Então, não adianta eu chegar querendo fazer de conta que eu já sei, né? E porque isso eu vou passar uma imagem falsa. Então, a humildade é essencial. Né? E aos poucos, logicamente, a pessoa vai aprendendo e vai, então, pelas intervenções, pela colaboração, ela vai se igualando aos demais colegas. Né? Você tocou num ponto importante, Vera. Eu corroboro com tudo isso que você falou, acredito muito mesmo. Tenho uma trajetória profissional ainda curta, tenho muito a explorar, mas já aprendi comparado de quando eu comecei. E eu percebo assim, hoje a tendência que eu tenho observado nas organizações é que os profissionais, eles cada vez mais procurem empresas alinhadas aos valores deles. E as empresas, elas também têm buscado profissionais que estejam alinhados aos valores deles, que sejam valores comuns. E antigamente não se pensava muito nisso, isso não estava muito em pauta, né? E aí quando você fala em humildade, me remeteu a isso, porque muitas vezes o profissional iniciante numa carreira, por pura insegurança, acaba agindo de outra forma, que é o contrário da humildade, né? Sim. Você tem alguma situação para colocar nesse sentido? Como que você vê essa questão até da atualização hoje com relação à questão principalmente de crenças e valores? Sim. Veja bem, na minha experiência, né, eu acho assim, nós estamos sujeitos como trabalhadores, né, nas empresas, nós estamos sujeitos a algumas situações onde a gente se vê desempregado. Né? É verdade. Então, aí o que fazer? Comigo aconteceu de eu estar em São José dos Campos, né, trabalhando numa empresa, e como o diretor foi demitido, toda a equipe que o diretor levou foi demitida junto. Então eu me vi em São José dos Campos, com a minha família lá, né? E sem, meio que ainda recém-chegada na cidade, tendo que batalhar por um emprego. Aí o que aconteceu? Eu verifiquei que naquele momento, na cidade, seria muito difícil uma colocação numa empresa. Ah, entendi. E aí o que eu fiz? Já que eu estava me formando na época como psicodramatista, eu fui procurar um trabalho como psicóloga clínica num hospital psiquiátrico. Interessante. E a partir daí que eu pude então perceber a importância de você chegar num lugar respeitando as pessoas que estão lá. Né? E foi o que aconteceu. Eu cheguei com humildade, né, como eu falei, e falei com a enfermeira-chefe do hospital, que era a minha primeira experiência de trabalho num hospital psiquiátrico, e ela falou: você pode contar comigo para o que você precisar. Então eu achei que foi fundamental a forma como eu cheguei, né, para poder conseguir trabalhar. Sim, sem dúvida. Eu acho que essa é uma dica valiosíssima, porque como nós comentamos antes, com a era da internet chegando,
muitos profissionais, até mesmo recém-formados, podem ter realmente um certo excesso de confiança, vou chamar assim, né? E porque o conhecimento está disponível aí, né? Facilmente, enfim. E realmente é uma dica valiosa. Acho que você que está assistindo deve pensar nisso, independentemente de área em que está atuando. Isso não tem idade, não tem crença, isso está relacionado mesmo ao que cada um vai carregar para si durante seu processo profissional, né? Sua trajetória profissional. Uma ótima dica, Vera. E aconteceu na semana passada um curso, uma aula, na verdade foi uma aula demonstrativa, em que a Vera pôde fazer uma dinâmica vivencial, né, sobre o psicodrama. O curso está com inscrições abertas ainda, no final a gente vai deixar o contato da Vera para quem tiver interesse. Então eu queria abordar, Vera, um pouquinho sobre o psicodrama e sobre o curso. Tá, ok. Então, o psicodrama, ele entrou na minha vida, né, como eu já falei, há 20 anos, e desde então eu venho trabalhando nessa linha, né, psicodramática, na área clínica. Em empresa, cheguei também a desenvolver treinamentos e num período que eu trabalhei como consultora, trabalhei também com dinâmicas, com treinamento voltado para o meio empresarial, também utilizando o psicodrama. O que é o psicodrama? Segundo Jacó Levi Moreno, que é o pai do psicodrama, com o psicodrama busca-se revelar a verdade que está subjacente no grupo, né? Então, o psicodrama geralmente é para grupos e pode ser uma sala de aula, pode ser um grupo terapêutico, pode ser um grupo numa fábrica, enfim, pode ser numa igreja, onde houver público, pode-se trabalhar com o psicodrama, né? E a quem que se destina o psicodrama? Como que ele acontece? Dá para explicar? Tem que de fato vivenciar? Como que é? Importante vivenciar, sim, né, para você ter uma noção, né, do que a gente está falando, mas eu posso dizer que o psicodrama pode ser feito com pessoas de todas as idades, de toda e qualquer escolaridade, né, porque o que interessa são as pessoas, né, com a sua história, com seus conflitos, com seus dramas, e a partir daí a gente vai, vamos dizer assim, trabalhar inicialmente num aquecimento desse grupo, utilizando jogos, né? A partir desse aquecimento, que a princípio é um aquecimento inespecífico, você parte para um aquecimento específico. Em seguida, você já pode direcionar para conseguir verificar quem é o protagonista, né, desse grupo, ou seja, qual é a pessoa que se destaca ou que ela se oferece até para ser o protagonista. E a partir daí a gente vai para uma cena dramática, né? E nessa cena, geralmente ocorre o quê? Pode ocorrer a resolução do conflito que a pessoa está trazendo, né? E depois disso a gente já parte para um compartilhamento com as pessoas que estão ali presentes, né? Sobre aquela experiência que todos acabaram de passar. Isso. É importante, né, colocar que o psicodrama, ele veio do teatro, né? Moreno, né, que é o criador do psicodrama, ele trabalhou durante um bom tempo com teatro. E o que ele verificou? Ele verificou que as pessoas saíam diferentes daquelas sessões, daqueles eventos teatrais. E, logicamente, ele sempre foi uma pessoa extremamente estudiosa, ele sabia do poder do teatro, da catarse que ocorre quando os personagens resolvem os conflitos,
ocorre uma catarse em todos aqueles que estão presenciando, né? E a partir daí, então, ele decidiu que o teatro que ele estava fazendo era um teatro terapêutico, né? E na sequência, ele foi, então, se aprofundando e acabou realmente, assim, formatando um meio, um modo, um método de atuar com pessoas, né? Muito bom. Eu estava aqui viajando, pensando como é interessante essa história de partir do teatro para fazer algo maior, terapêutico, e tirar proveito disso em benefício das pessoas, né? Isso. E acho que esse é um dos propósitos. Isso. E eu quero acrescentar também que Moreno também, ele desenvolveu uma ciência chamada sociometria, né? Na qual o psicodrama também se baseia, que é a forma como as pessoas se escolhem num determinado grupo, né? Então, por exemplo, eu escolho você para irmos juntas ao cinema, né? E posso não escolher você para cozinhar junto comigo numa determinada ocasião. Ok. Né? E isso acontece com a maioria das pessoas. Eu escolho alguém para um determinado assunto, mas eu não quero aquela pessoa comigo num outro assunto. Né? Então, e aí ele fez um estudo nessa... A sociometria. Tá. Exatamente. Tem alguma conclusão que ele chegou, assim, são afinidades? O que é? Ele desenvolveu trabalhos sociométricos para penitenciárias, né, nos Estados Unidos, inclusive para pessoas que iam formar exércitos para a guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. Sim. Ele morando já nos Estados Unidos, né, ele desenvolveu trabalhos para as Forças Armadas Americanas, no sentido de como compor aqueles batalhões. Né? Quem tinha mais afinidade para estar em tal batalhão e em outro batalhão, outros tipos de pessoas. Isso pode ser muito bem aplicado para a seleção. Sim. Muito bom, muito legal. Exatamente. Porque dá para pensar em formar uma equipe, né? Um conjunto de pessoas aí que para aquele determinado papel, aquela determinada situação, são afins, né? Exatamente. Dá para usar organizacionalmente falando. Sim, também. A sociometria, ela se encaixa em todas as situações. Muito bacana. Em todos os ambientes, em todas as situações. Muito legal. Bom, como vocês estão vendo, a Vera é uma grande estudiosa, né? A gente falou de muito conhecimento e da importância disso, tá aqui a prova viva disso, que a gente consegue discorrer sobre diversos assuntos. E tem mais um que eu queria também aproveitar, Vera, para abordar, que é o seu interesse pela antroposofia. Sim. Que eu sei que você tem estudado, feito curso, inclusive, né? E queria que você passasse um pouquinho para a gente a ideia da antroposofia e aonde que a gente conseguiria encaixar ela em tudo que a gente abordou e está falando. Entendo. A antroposofia chegou até mim. Foi diferente, né? O psicodrama eu fui buscar, mas a antroposofia não. Ela chegou até mim por meio de um professor, um psicólogo, que hoje ele é professor de antroposofia, e esse psicólogo, Moacir Mendes de Moraes, ele foi meu colega há muitos anos, numa das primeiras empresas que eu trabalhei. Depois disso a gente não se viu, e aí a antroposofia chegou até mim por meio dele. A antroposofia é uma ciência extremamente complexa. Ela, logicamente, enfoca o ser humano como um todo, e nesse todo, a antroposofia inclui a parte anímica e a parte espiritual. Explica um pouquinho pra gente isso, para todo mundo que está assistindo. Sim, é que a maioria das ciências voltadas para o ser humano
estão mais interessadas, mais preocupadas com a parte comportamental, com a parte emocional, com a parte física, o bem-estar físico, né? A antroposofia aborda isso, mas ela vai além. Ela se dá conta assim que o ser humano também tem uma alma, né? E também precisa se preocupar com a parte espiritual, né? Então, a antroposofia traz, então, para o profissional que está trabalhando com a antroposofia, uma sensibilidade para a natureza, né? Voltar-se para a natureza, né? Porque nós estamos inseridos nela, daí a necessidade também de você preservar o meio ambiente, né? E para esse desenvolvimento anímico e espiritual, o ser humano precisa se voltar para as artes. Né? Que interessante. Pintura, a literatura, a poesia, a música, toda forma de arte, a dança. Ela aproxima da natureza. Isso. E faz uma conexão com a parte espiritual. Né? Toda e qualquer arte te leva a uma elevação espiritual. Né? E com isso você, como ser humano, você se completa. Tá? Muito interessante, acho que isso é super atual, né? Porque não só pensando em antroposofia, mas até essa questão espiritual que você está trazendo. Eu trabalho numa consultoria hoje e a gente tem possibilidade de ter contato com muitos clientes e também de ter estudos de caso de empresas grandes que se tornaram referências aí e que hoje utilizam até mesmo da espiritualidade. Sim. Ou do lado espiritual, não no sentido de espiritismo ou qualquer crença específica, né? Isso, exatamente. É importante até a gente falar sobre isso, porque não é nesse sentido, né? Isso. Mas realmente como essa conexão com a natureza e algo mais elevado que conecta mesmo o ser humano e o quanto isso impacta no ambiente de trabalho. É claro, porque se nós estamos falando de pessoas, né, que estão trabalhando e desenvolvendo suas atividades e uma empresa é composta por pessoas, então a gente não pode deixar de falar nisso. Exatamente. Né? Então acho que bem pertinente, Vera. Exatamente. Bom, então só para ressaltar, eu queria aproveitar para a gente finalizar, para falar do curso que está acontecendo de psicodrama, que a Vera está organizando. E se você tiver interesse, a gente vai deixar aqui os contatos da Vera para você entrar em contato e fazer o curso. Acho que é uma oportunidade ímpar que a cidade de Atibaia está tendo, porque nós não temos esse tipo de atividade aqui, né, Vera? Não, a faculdade não tem na sua grade, não faz parte, né? Então é um extracurricular aí, é um curso à parte, né, de conhecimento e aprimoramento, que certamente vai contribuir bastante para quem tem interesse, né, nesse tema. E então te agradeço muito, Vera, por estar aqui. Estou muito feliz de estar hoje conversando com você. Okay. Vou deixar aí os seus contatos e quem tiver interesse, por favor. E eu queria também dizer que a partir desse programa eu estou hoje sendo maquiada por uma maquiadora profissional. Depois espero os comentários de todos, se está melhor, como é que tá, dicas e tal. A Simara é uma grande amiga também. E se você quiser conhecer o trabalho dela, por favor, acesse o www.ladeschic.com.br. E os dados da Vera também vão ficar aqui. Ok, eu agradeço, né, essa iniciativa da Alcione. E lembrando ainda que o curso vai acontecer, vai iniciar mesmo em setembro, né? É um curso de introdução ao psicodrama e serão 2 sábados por mês no período da tarde. Tá bom. Muito obrigada, Vera. Eu que agradeço. Tchau, até a próxima.